Deixa eu convidar aqui o Márcio Gomes, Ferragem Farroupilha, Leandro Prestes, Posto São Luís Godoy, David Argenta, engenheiro, secretário da FEA, Associação Farroupilhense de Engenheiros Arquitetos Agrônomos aqui de Farroupilha, o Alex Gobato, presidente da FEA. O David também está como vereador atualmente na Câmara Municipal. Vai aproveitar as promoções da semana do Dia dos Pais no Lojão do Povo. Serra Mármore DWT por apenas R$ 299,90. Kit maleta de ferramentas com 129 peças, 150. Todas as trenas profissionais com 15% de desconto. Promoção enquanto durar o estoque. Trabalho de segunda a sexta, das 7 às 19, no sábado, das 7 às 18, domingos, das 8 às 11h30. Lojão do Povo, na Antônio Grandene, 355, no 1º de maio, Farroupilha. 991 14 92 88. Lojão do Povo. Maior Assados informa 6h37. Toda quinta-feira à noite, hoje tem prato especial, só por encomenda, Maioli Assados. Agradecendo a presença aqui, até contar para o ouvinte, a gente está com essa pauta durante a semana, para a gente colocar no ar e a dia aqui, passa para outro dia. Hoje era para ter uma reunião, inclusive, do Conselho Gestor, foi cancelado, e a gente deu uma estendida no papo também há pouco com o delegado, um número absurdo, mais de 600 golpes de janeiro a julho. Vale a pena o alerta. Tá na tela agora já aqui, agradecer a todos aqui, o Márcio, o Leandro, o David, o Alex. Tem tempo para a gente colocar a conversa em dia, mas eu começo aqui com o Leandro e com o Márcio. O assunto é Pedro Grandene, projeto fechado. Dá para aceitar isso de forma assim, tem o que ainda negociar, tem o que comentar. Abra os trabalhos, Márcio e o Leandro aí, por favor. Boa tarde, então, Rogério. Vamos lá. Boa tarde aos ouvintes aí. Olha, por nós não está fechado. Pelo prefeito, acho que sim, né? Mas a gente gostaria que não estivesse fechado, né? A gente entende que não está fechado, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Recebemos esse balde de água fria ontem aí do prefeito, né? Das informações que eles passaram. Para nós é cada dia mais preocupação, né? Cada dia mais distante aí de uma possibilidade. Mas não vamos perder a fé, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue construir ainda aí, né? Não tem nenhuma pedra retirada ainda, quem sabe as coisas podem mudar, né? Vamos ter fé aí que a gente conseguimos alterar alguma coisa. O que os lojistas estão pleiteando? Por exemplo, eu vou no lado prático aí, Alex e o David também entram na conversa aí, até que ponto a fé está se envolvendo, a fé também faz parte, hein, Alex, do Conselho Gestor também, né? Sim, boa noite, Rogério, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Espaço. Tivemos, né, recebemos esse assunto, né, através ali de conversas, né, de apresentação ali no Conselho Gestor. A FEA faz parte, né, junto com diversas outras entidades ali, né. Então a gente tem estado um pouquinho a par, né, se inteirando desse assunto aí do projeto e poder discutir, né, um pouquinho algumas considerações, né. Mas só deixa eu ver aqui, foi feito, eu vou na prática alguns detalhes aí, depois David também entra na conversa, o negócio é buscar se tem entendimento. O abaixo-assinado que os senhores apresentaram para os vereadores, a informação também para o Conselho Gestor também, não sei se para a Prefeitura, enfim. Foi distribuído em todas as entidades. No caso, o que vocês estão pleiteando o abaixo-assinado? Rogério, a gente está pleiteando o quê? Nós, da comissão, vamos dizer assim, da Pedro Grandene, tá? A gente quer que a Pedro Grandene seja realmente arrumada, que ela seja repavimentada, né? O pessoal diz assim, não quer o conserto. Claro que a gente quer. Quem é que não vai querer que fique boa, que fique bonita de novo a Pedro Grandene? Agora, não do projeto, como o projeto está sendo apresentado, né? Do alargamento da Avenida Pedro Grandene e da retirada de todos os estacionamentos da Pedro Grandene. É isso que a gente está batendo só. É só isso, mais nada que a gente quer. Mas só que o projeto que está sendo apresentado para nós é um projeto que de 9 meses, que a gente sabe que não vai durar 9 meses. Né? Que isso aí vai muito mais adiante, com todas as intempéries que tem. Vou te dar um exemplo, tá? Ontem eu vi o Jonas, ontem, se eu não me engano, ele falou sobre a questão de geológica, acharam lá no Largo Glênio Fetter rochas, né? Porque não foi feito um estudo geológico. E cadê o estudo geológico da Pedro Grandene até agora? Nós não vimos ninguém fazendo nada disso aí também.
Parece que a preocupação é só fazer a obra e sabe-se lá o que vai encontrar na sequência, né? Só que os lojistas ali que depois vão assumir todo esse cargo, né? Ou seja, tudo que ficar ali, daqui a pouco, será que essa gestão consegue terminar essa obra? Eles falaram ontem que sim. Temos grande preocupação, né? Eu acredito que da forma como está sendo levado, se eles encontrarem algum empecilho técnico aí, alguma condição que não está prevista no projeto, e até então a gente sabe que isso não é nem um projeto, né? Um esboço de um projeto. O projeto definitivo tem muito mais detalhes, né? A área de engenharia não funciona dessa forma. Então, como é que fica? Se isso aí se prolongar, aquilo vai ficar aberto, né? A gente sabe que Farroupilha sofre bastante com frio, com chuva a todo momento. Daqui a pouco tem um período forte de chuva e aquilo fica aberto os 9 meses. Ele falou ontem, nosso prefeito aqui, que realmente pode ter alguma interferência, um aumento, mas a gente sabe que Farroupilha sofre com um período de chuvas aí que vai 3, 4 semanas na corrida. Como é que fica? Aquela estrada ali, Rogério, ela tem 80 anos. A rua Pedro Granelli, pelo que eu vi, ela tem 80 anos. Como é que eles vão saber agora o que tem embaixo daquela avenida lá? Embaixo do paralelepípedo tem o quê? Não foi feito nenhum estudo para isso aí. Vamos botar no contraponto também aqui, mas alguma coisa tem que ser feita, até pensando no futuro. Vamos tirar. Com certeza, sim. Tem que melhorar a iluminação, modernidade, essa coisa toda. Ninguém é contra isso aí, Rogério. Ninguém está contra isso aí. É que a rua é precária, ela é precária. O pessoal ali que caminha na Pedro Granelli tem pontos que não tem calçamento e pontos que eles caminham ali no meio do mato. Né? Tem gente que daqui a pouco tropeça ali, já vi pessoas ali até de idade tendo que ser levantadas do chão. Isso tem que ser melhorado, tem que ser arrumado. De forma alguma, que fique bem claro aqui, que nós, os representantes aí da Pedro Granelli, nós não somos contra em nenhum momento essa obra. Precisamos ter melhoria. Leandro, mas só que não dessa forma. Entre aspas aqui, representantes da Pedro Granelli, ontem, no bate-papo também, eu não quero ficar em cima só da entrevista, mas num todo que tem sido falado e a forma como o senhor tem sido tratado. 25, eu conheço, né? Mas teve a imaginar, mas 25 em detrimento à população inteira, os 25 não podem determinar o que a população inteira está pedindo. Eu vejo da população que ela está pedindo um tapa-buraco. Eu nunca vi ninguém pedir, precisamos de uma, embora, né, de reformas necessárias, mas nesse aspecto, quem são esses 25? É um pequeno grupo ou são todos os lojistas da Pedro Granelli? Se você analisar assim, Rogério, a Pedro Granelli são basicamente, ela tem 900 metros, tá? Mas são 25 comerciantes que assinaram. Dentro desses comerciantes são mais de 200 colaboradores. Dentro desses 200 colaboradores, diretos. E quantos são indiretos? E nós não colocamos a indústria Granelli também lá no negócio. Se a gente for botar a Granelli, quantos empregados mais tem lá também? Os fornecedores também, né? Que nós atendemos, né? Então, olha, ele colocou 25 empresas ali, não, são 25 CNPJs. E cada CNPJ desse abriga uma quantidade de gente considerada. E dessas pessoas que trabalham conosco, tem as suas famílias, inclusive. Das suas famílias, tem tudo aquilo que cada um dos familiares movimenta dentro da cidade. Ou seja, tu seca a fonte aqui, tu vai causar um estrago bem grande adiante. A Granelli também assinou? Alguém da Granelli? Não, nós nem procuramos a Granelli. Não procuramos a Granelli. Alex, David, entra na conversa aí. O microfone está aberto, eu falo mais uma vez. Alex, a FEA tem se posicionado pela importância no contexto do assunto? Sim, na verdade, Rogério, a gente ainda está para se posicionar, né? Porque a gente, como tu bem disse antes, ainda era para ter a reunião do Conselho Gestor hoje, né? Onde a gente teve, então, o recebimento, assim, né, do tema a ser discutido. E a gente teve, né, a nossa reunião essa semana, a nossa entidade, e a gente ficou, então, de dar o posicionamento, né, quanto a esse projeto aí para o Conselho Gestor, né? Claro que investimentos, né, eu posso dizer aqui, né, Rogério, que a FEA sempre vai ser a favor de investimentos no município, né? Ela está aí há 38 anos, ajudou basicamente a construir, né, essa cidade aí com muitos profissionais, muitos técnicos, né? Então é um assunto pertinente porque visa, né, a trazer melhoria para né, uma importante via que nós temos no município, né? Mas claro que a gente tem que analisar a fundo, né, o projeto, né, tentar fazer dele o melhor possível e com menos impacto possível, né? Então a gente foi apresentado para nós, foi discutido, né, se viu que talvez se falte alguns, né, estudos complementares, né, os colegas aqui comentaram algumas questões ali sobre, né, levantamentos
da geologia, por exemplo, né, do trecho, é um levantamento maior, por exemplo, né, topográfico daquele trecho, né, da situação atual, né, para então se ter um antes, né, fazer um comparativo do atual com o que está se prevendo com o alargamento viário, né. Então foi algumas colocações assim que os colegas, né, pontuaram para nós, e são pertinentes, né, Rogério? A gente está falando aí de uma via importantíssima, né, não se tem uma noção de quanto será o valor total desse investimento, né, a ser feito, porque, claro, não está, ao nosso ver, fechado o projeto, né, tem, na reunião que nós tivemos no Conselho Gestor, lá muitas colocações, né, de solicitações de mudanças já tiveram, né, então a gente está analisando ainda, digamos, né, essa questão do projeto para tentar fazer com que todo mundo saia ganhando, né, Rogério? Né, tanto os munícipes, tanto, né, quem passa por aquele trajeto todo dia, mas também quem está lá inserido no dia a dia, né? Então acho que o melhor projeto parte de um diálogo que é importante, né, ter com todas as entidades, né, todos os interessados. O que a FEA sugere, Alex, diretamente? Ela entende que precisa ainda de alguns estudos complementares, né? O que nem comentei, não se tem uma ideia, foi apresentado para nós um perfil, tá, Rogério? De uma estrutura, por exemplo, da via, né? Então, a princípio se faria um investimento grande nesse sentido, mas não se tem a ideia se vai permitir ser executado aquilo, né? Teria que ser feito algumas sondagens, né? Enfim, então a gente vê que talvez falte estudos complementares, né, para poder então basear se de fato precisa ou não, né? Outras questões que foram comentadas, né, dentro da nossa reunião é que poderia ser talvez feito alguns investimentos em algumas ruas também próximas, né? Pensando em mobilidade urbana, né, Rogério? A gente fala em Pedro Grandene, é uma via, claro, arterial, uma via importante, mas que tem outras que poderiam também colaborar na questão de mobilidade urbana e, por que não, talvez, né, melhorar a estrutura delas também, né? Outra questão que a gente pontuou é que, claro, o que está apresentado hoje no projeto, né, digamos assim, um anteprojeto, né, David, que a gente comenta, é que ele não está em conformidade com o que está na diretriz do plano diretor, né? O plano diretor ele prevê uma via, né, de 25 metros com um canteiro central, né? Isso obviamente teria que passar por uma adequação legal, né, do plano diretor para permitir então que fosse executado o que foi apresentado, né? Então, claro, são várias coisinhas, né, Rogério, mas a gente vê com bons olhos o investimento, né? Se vai ser do jeito que está ou não, enfim, a gente vê que é importante esses investimentos, é importante ser feito isso, porque é uma das entradas principais que nós temos na cidade, né? Então, com certeza, os colegas, né, querem que sejam feitos investimentos, mas a gente tem que ter o consenso também, né, de todos os interessados, digamos assim, né, nesse trecho aí. Falando em nome da FEA, Alex, do jeito que está a expressão projeto fechado, a FEA concorda? Eu acho que não, Rogério. Dizer que o projeto está fechado, acho que falta algumas coisas, né, a mais. Nós não se tem ideia do valor total do orçamento, por exemplo, né, do projeto, então esse é um parâmetro pertinente, né? Não se tem um cronograma da execução dessas obras, que é um outro fator, né, que a gente tem que levar em consideração. Então acho que tem alguns detalhes que faltam no projeto, inclusive quando foi apresentado para nós, né, foi feita algumas considerações sobre a entrada com a Bortolo Grendene, por exemplo, né? Então tem algumas adequações que faltavam ainda, talvez estejam, né, sendo atualizadas agora, né, Rogério, pelo Executivo, né? Esperamos que próximo aí a gente consiga ter uma visão, né, de um projeto talvez, né, levado em consideração algumas questões levantadas, né, e mais elaborado, né? David, entrar na conversa aqui, que o senhor também tem se envolvido, sua opinião no todo aí. Boa noite, David. Boa noite, Rogério, boa noite aos todos os ouvintes, quem está nos vendo também de casa. Eu tive a felicidade de assumir como vereador bem no mês que as coisas estão pegando fogo, digamos assim, da pavimentação da Pedro Grandene. Qual foi a minha análise? Primeiro, está longe de ser um projeto que foi apresentado. Poderia ser um anteprojeto ou até um croquis, porque faltam muitas informações. Então, quando é pedido para a entidade, eu participei da reunião terça da FEA, analisar, fica muito complicado analisar uma coisa tão vaga, no sentido de não ter informações como, por exemplo, não foi nos passado a contagem dos veículos, porque o que define se precisa ser alargado uma via? A contagem dos veículos. Quantos veículos passam? Existe uma normatização para isso que diz se isso é problema, se isso é bom, se isso é alerta. Então, isso já é um documento que falta. A questão da sondagem do solo não foi nos passado também. A questão de custo. Nos preocupa questões, por exemplo, vou largar, vou ter que indenizar alguém ou não? Porque o que está previsto no plano diretor é uma previsão,
mas aquela área continua dentro da área de propriedade dos moradores. Não quer dizer que está na lei como possível alargamento que aquilo é da prefeitura. Então isso foi levado em conta. Essa é uma dúvida que surgiu. Se vai ter que ter indenização ou não. Eu vou mexer em calçada e nos passeios públicos, diminuindo alguns passeios públicos, o que vai na contramão da mobilidade atual humana, mundial, digamos assim. Então não é uma coisa boa. Vai ter diminuição de passeio público, os passeios públicos vão ficar conservados. O município vai ter que executar os passeios públicos para os moradores. Existe uma lei que permita isso, que o município não pode chegar na casa de alguém hoje e fazer a calçada, fazer a transferência do poste de iluminação particular, vai ter que passar pela Câmara. Então a gente não tem essas informações. O cronograma de obra, quanto vai demorar? Foi feito todo um cronograma adequado. Então, para a FEA até conseguir participar de forma a auxiliar o projeto, é difícil. Ou dar um aval. Ou dar um aval, né? O que nós entendemos é que hoje, o que nos foi apresentado, nos falta informação. E faltando informação, a gente não pode concordar. Então, esse é o meu sentimento, é o sentimento de alguns colegas também que estavam na reunião, e que a gente espera que o presidente transmita para o Conselho. E a gente entende que o prefeito quer fazer o acesso melhor. O que ele falou de tirar os paralelepípedos para reforçar a camada é uma coisa correta, uma coisa boa, porque de fato fica melhor. Mas nós entendemos, ao menos no meu entendimento, que se nós não ter um significado para fazer essa obra tão grande de alargamento, talvez só um recapeamento, tirando os paralelepípedos, e usando o recurso que se ia gastar para refazer calçada, para indenizações, para refazer passeio público, para refazer camadas profundas, asfaltasse uma via alternativa. A Silveira Martins, a Borges de Medeiro, que se desse outra alternativa, que isso vai desafogar o trânsito ali. Então tem soluções, e eu tenho certeza que o prefeito não... ele escuta a comunidade, ele vai escutar a comunidade se tiver alguma opção boa para se fazer. E concordo com o prefeito em melhorias, em arrumar, mas acho que tem que ter um tempo de discussão. Nós vamos ter uma reunião dia 31 desse mês na Câmara, audiência pública sobre mobilidade urbana. Então acho que ali é um bom momento também para se discutir esse tema. Só para salientar, né, Rogério, que a gente vai estar levando essas considerações como entidade para o Conselho Gestor, né? Então a próxima reunião que tiver, era para estar acontecendo agora, né, nesse momento, mas na próxima reunião, com certeza, as considerações da entidade vão estar sendo levadas também. Não saiu hoje, nesse horário, que vocês estarem lá também, em razão da falta de alguns... Falta de outros representantes também, né? Em princípio não casou o horário ali, tá? Mas deixa eu voltar com o Márcio e também com o Leandro. Nessa história toda, tem detalhes que talvez a população não saiba, que são fatores que até para o futuro, a questão de estacionamento, foi dito assim recentemente, para a gente se ouvir todos os lados, todas as formas. A gente ouviu vocês e colocou estacionamentos. Sim. Foram quantas vagas numa extensão? Pelo que eu vi no projeto que a secretária mostrou para nós, descendo a Pedro Grandene são 4 estacionamentos, abaixo, próximo depois do Debiase, e subindo a Pedro... foi 6 estacionamentos descendo depois do Debiase e subindo 4 estacionamentos. Tá? Depois ali acima 10 vagas em toda a Pedro Grandene. Na prática, para os senhores, para quem tem restaurante, para quem tem as ferragens, para quem tem posto de combustíveis... O ID da Morada do Sabor, restaurante e pizzaria do Morada do Sabor. Apenas no restaurante dele ele necessita 40 vagas de estacionamento. Só para o restaurante no horário do almoço. Tá? Sem contar no horário noturno para a pizzaria. Tá? Então, ele vai ter 0 de vaga. O que o ID vai fazer lá? O que o restaurante Morada do Sabor vai sobreviver como ali? Né? Outra coisa, disseram que no Conselho Gestor havia pedido para colocar estacionamento na frente da Ferragem Farroupilha. Ótimo. Colocaram um estacionamento de um ônibus, uma parada de ônibus na frente, em frente à fruteira do Romeu Mutzenberg, tá? Que é um comércio, vai ter uma parada de ônibus. Eu nunca vi isso. Deslocaram a parada que está na frente de uma casa para a frente de um comércio. Tá? Ou seja, então, a Pedro Grandene, a gente está dizendo que vai ser praticamente sem estacionamento. Né, Rogério? Esse é o ponto principal. Leandro, algo mais que o senhor acha importante que a gente não comentou aqui?
As preocupações cada vez se evoluem mais, né? O resto dos moradores ali, que se fazem uma voz um pouco menor do que a nossa ali, que a gente está gerando empregos e tudo mais, as preocupações também são gigantes ali, né? Como é que fica a entrada da casa, pessoas ali que gastaram um valor considerado para conseguir mudar e adequar seu padrão de entrada de energia, vai ter que tirar. A pessoa gastou todo aquele dinheiro ali, será que a prefeitura vai conseguir repor isso? A pessoa como é que fica lá? Né? Isso se daqui a pouco não tiver que mexer em energia, certamente vai ter que mexer em energia. Quanto tempo eu lá no meu estabelecimento que eu preciso de energia, assim como todos ali, como é que vai ser? Né? Você sabe que a RGE tem um seu ciclo lá, sua sequência. Tomara que façam isso no final de semana, mas eu acho muito pouco provável. Não né? é só energia, né, Rogério? Vamos colocar assim, ó, vai ter internet, tem energia, tudo que a gente vai precisa. ter toda a linha de água e esgoto da Corsã, tem a linha de gás que passa mais acima da Pedro Grandene também, tem tubulação de gás. Então tudo isso aí vai ter que ser mexido. E ontem mesmo não foi colocado no ponto que a Corsã, até o momento que onde se sabe, né, David, a Corsã não quer fazer nada ali. Então Por quê? Sim, porque já está feito, né? Segundo eles, o próprio Coloda falou lá na primeira reunião com nós que isso vindo do Coloda, tá? Que a Corsã não quer se envolver. Então, e aí teve um dos vereadores presentes, se eu não me engano, foi Roque Cervelin, perguntou para ele, tá, mas e aí? Não, vai ser aditivos. Quer dizer, toda a obra depois vai ser em cima de aditivos. Quer dizer, se acharem rocha, aditivo. Tubulação de água, esgoto, aditivo. Tubulação de gás é aditivo. Vai ser tudo aditivo. Alex, algo mais? Não, acho que é isso, Rogério. Eu acho que o melhor projeto é aquele que atende a necessidade de todos, né? Então, seja dos usuários, seja dos comerciantes, enfim, eu acho que tem tempo hábil, sim, para fazer um bom estudo aí e tocar e sair, então, do papel e executar essa obra aí. David, para quem foi apontado quando teve a administração assumiu, a secretária disse que não havia sido planejado o Farroupilha em 100 dias colocar a casa em dia, que os senhores foram autores de projetos levianos. O que o senhor responde? A gente está aqui para contribuir. A gente respeita a história dos técnicos que estão ali dentro, dos que passaram principalmente. A gente está aqui para contribuir, mas para isso a gente tem que ter informação. Então, a sugestão é que se procure os vereadores, que não só eu, como todos os vereadores estão sendo procurados pela sociedade para explicar o que está acontecendo. Inclusive, não moradores da rua. Tá, mas vocês são contra, vocês são a favor? Mas o que é, o que não é? Mas adianta procurar os vereadores? Não, a gente não sabe. O conselho vai decidir? Não adianta. Hoje não adianta, porque quanto vai custar a obra? Ninguém sabe dos vereadores. O que vai ser feito? Ninguém sabe. Vai ter vaga? Não vai. Então, que o município auxilie-nos e conte conosco para auxiliar no que for possível. O que o Alex falou é que a obra tem que ser boa para todo mundo. Ou quase isso, né? Eu acho que não precisa ser boa para todo mundo, mas que não seja ruim só para um lado. Eu só quero deixar, para não deixar sem resposta, os senhores são tratados muitas vezes de meia dúzia. Ou, de repente, vai uma reunião e a secretária municipal sai da reunião, bate a porta, não sei se foi isso realmente que aconteceu. Qual é o sentimento, Márcio? Que eu fui convidado a me retirar da cidade. Tirar a minha loja de Farroupilha. Esse foi o sentimento que eu tive. Está insatisfeito ou para outro lugar? Isso aí. Bem assim. Mais ou menos isso aí, que eu estava enxergando só meu umbigo. Essas foram as palavras dela. E tá? Mas eu estava perguntando para ela da foto dos carros que estavam no restaurante, como é que eu estava falando do meu umbigo? Foi a foto que eu mostrei para ela, foi dos carros que estavam no restaurante, na hora do almoço. Não foi da minha loja. Né? Então, mas eu deixo claro assim, Rogério, que dentro dessa meia dúzia, tá, eu me incluo dentro dos 79 mil. Eu não me incluo dentro da meia dúzia. Porque eu quero o total de Farroupilha, eu quero que seja visto Farroupilha por inteiro. Eu não quero só Pedro Grandene. Então é isso que dentro dos 79 mil, eu estou incluso também, porque eu moro em Farroupilha também. Tá? E mesmo que eu leve a minha loja embora de Farroupilha, eu vou continuar morando em Farroupilha. Ainda vou sendo voz aqui em Farroupilha também. Senhores, muito obrigado, por favor, aí, para a gente ouvir todos e buscando sempre o melhor. Gente, muito obrigado, até a próxima.